Senador Paulo Paim visita Pelotas e cede entrevista. Debate sobre a repressão do Estado e aos movimentos sociais. Moradores do bairro pedem socorro aos governantes de Pelotas. Veja quais as principais causas dos acidentes de trabalho. No quadro cultural, o sambista Jarbas Lázari. Essas e outras informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Confira a entrevista feita pelo presidente do Sindicato da Alimentação, Lair de Matos, com o senador Paulo Paim. O senador falou sobre os temas como fator previdenciário, lei das domésticas e o fim do voto secreto, além de outros assuntos relevantes. Acompanhe a matéria. Senador Paulo Paim, o senhor é de origem sindical. Desse ponto de vista, como o senhor avalia os últimos governos no nosso país? Olha, é inegável que o nosso país era um antes do presidente Lula e é outro hoje. É só ver o salário mínimo que sai de $60 vai para quase 350. É só ver o número de universidades que nós mais do que quadruplicamos. É só ver o número de escolas técnicas que nós multiplicamos quase por 10 o número de alunos em escolas técnicas. É ver o índice inflacionário, é ver os programas sociais, como Bolsa Família, como Bolsa Escola, como ProUni. Tivemos avanços. Claro que não está tudo resolvido, né? Por exemplo, eu mesmo brigo muito ainda e continuo peleando para a questão do fim do fator previdenciário. Não consegui resolver isso ainda, mas vou continuar tensionando até que o nosso governo resolva a política para os aposentados, algumas outras questões, como do mundo sindical mesmo, né? Como, por exemplo, o interdito proibitório, que nós não conseguimos resolver ainda, querem proibir os trabalhadores de circular nas áreas em que eles estão protestando. Eu com isso mostro que não é que é tudo maravilha. Fizemos muito, mas temos muito por fazer ainda para os trabalhadores e para todo o povo brasileiro. Essas iniciativas o senhor destacou do Poder Executivo, principalmente. No Poder Legislativo nós também tivemos avanços, nova legislação, a questão da empregada doméstica. Então, no Poder Legislativo, Congresso Nacional, o que o senhor destacaria como avanços e também o que o senhor destacaria que gostaria que tivesse avançado em termos de legislação e que não avançou? É inegável. Por exemplo, o Estatuto do Idoso. O projeto de nossa autoria é lei hoje a nível nacional, avançou, foi construído lá dentro por, inclusive, iniciativa minha. O Estatuto de Igualdade Racial para combater o preconceito é lei, iniciativa minha, ambos sancionados pelo presidente Lula. A política do salário mínimo também, ela passou por dentro do Congresso Nacional, para um amplo debate a nível nacional, é lei. O reconhecimento das centrais sindicais, eu fui relator da matéria, reconhecemos as centrais sindicais, que foi também um avanço por dentro do Legislativo. Claro que as empregadas domésticas também é um avanço de uma construção coletiva naquela casa, né? O fim do voto secreto foi lá no Legislativo, uma bandeira minha de mais de 30 anos, que nós acabamos com essa história de deputado e senador dizer uma coisa e fazer outra, porque o voto ainda era secreto. Agora não tem mais voto secreto. A lei da ficha limpa também foi um avanço, uma iniciativa do parlamento com o apoio da população brasileira. Enfim, tivemos avanços, sim, mas temos que avançar mais. Como eu dizia antes, o fator, por exemplo, o fator é uma lei maldita, eu diria, que ela confisca metade do salário do trabalhador no ato da aposentadoria dele. Executivo, Legislativo e Judiciário não tem fator, e o teto é 30 mil, e o trabalhador, que o teto é 4.200, ainda corta pela metade. Em vez de aposentar com 2.000, vai se aposentar com 1.000. Isso é algo grave, lamentável, e que eu estou trabalhando muito para alterar. Temos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados, como aqui foi dito, da área pública e da área privada, que crescesse pelo menos com o crescimento da massa salarial, já que não querem vincular o PIB. São questões que nós temos que fazer o bom combate, o bom debate e exigir a aprovação do parlamento, por exemplo, como a reforma política, a reforma tributária, que ainda temos que avançar, e isso não aconteceu.
Nós ouvimos o metalúrgico Paulo Paim, senador pelo Partido dos Trabalhadores. O senador também participou de encontro com os movimentos sociais e sindicais, onde falou sobre as mudanças que estão em curso no país. Eu fiz uma palestra no Fórum Social Mundial sobre sindicalismo e política. Mas quando eu digo sindicalismo e política, não estou dizendo que quem faz sindicalismo não é já um político, é um político, todos nós somos políticos. Mas eu entrei mais na organização política do sindicato como um agente transformador da sociedade, né? E eles gostaram dessa palestra que eu fiz lá e fizeram um movimento muito forte, então eu vou estar lá em Farroupilha. Resumidamente, eu poderia passar uma mensagem para vocês nessa linha do que eu tenho falado, né? O movimento sindical, inegável, grandes confederações. E a bancada dos trabalhadores está diminuindo. De homens e mulheres que têm compromisso com essa causa. Então, o que eu acabo dizendo, na verdade, que o movimento sindical, eu não estou nem entrando na questão partidária, ele tem que se envolver em eleger quadros oriundos da classe trabalhadora. E eu, quando eu falo isso, não é porque é o ano eleitoral agora e tal. Não é isso, não. O que eu quero dizer, e não estou nem falando política partidária. Nós temos que eleger homens e mulheres comprometidos. Vocês que são servidores públicos, vocês acham que a elite brasileira eleita vai para lá defender o servidor público? Claro que não vai. Já vai para lá, tipo, expressão vendido já. Ele vai lá para pagar a conta de quem pagou a campanha dele. Quando é que um dirigente nosso, que veio de baixo para cima, vai ter condição de se eleger? Mas depois não se elege nem vereador. E vem o poder econômico e atropela, né? E compra voto, e vai, e atropela, e a máquina do poder é muito grande. Então é isso que eu tenho pedido, em outras palavras, que a gente faça uma reflexão da importância de nós nos apaixonarmos cada vez mais para eleger homens e mulheres que têm compromisso de fato com o trabalhador. Né? Alguém que tem história. Não dá para aparecer alguém do dia para a noite comprando voto, digamos, um belo programa de televisão e comercial e propaganda na rua e nós sempre votando. Né? Então essa reflexão eu faço, digo e repito, suprapartidariamente, para ninguém pense que eu estou aqui falando em nome desse ou daquele partido. Não, aprovei no Senado, parou na Câmara, está lá rodando e não vai. A política dos aposentados, a política dos servidores também, que nós discutimos tanto aqui com os servidores hoje, aprovei e para de repente. Então, a reflexão que eu quero fazer, que nós somos todos, homens e mulheres aqui, líderes, nós não estávamos aqui nesse papo, nós que temos essa responsabilidade de contribuir com novas lideranças nas instâncias, seja do Legislativo, do Executivo e do próprio Judiciário, por que não? Porque não pode ter filhos trabalhadores se formando, fazendo um concurso e chegando até a ser um juiz do Supremo, por exemplo. Qual é o problema? Claro que temos que ter esse direito. Incentivar a nossa gente a estudar, a fazer concurso e almejar chegar lá. Qual é o problema? Atividade sobre os 50 anos do golpe debate os resquícios da repressão estatal. O que mudou 50 anos depois para os dias de hoje? O professor de Ciências Políticas Renato Della Vecchia e o professor de Direito Tiago Nunes, junto com o estudante Perry Porcíncula do movimento estudantil anticapitalista, falaram sobre o tema. Acompanhe. Qual o problema do vandalismo, gente? Nessa colocação que está feita aí? Olha, eu pude participar de mais ou menos 25, 30 atos, né, dos mais suaves aos mais violentos. Essa foi a minha experiência do ano passado, assim, que acho que é legal frisar. Naquele contexto mesmo de 1 milhão que era a gente inclusive achando que era uma grande micareta, um grande carnaval, teve esse momento. Sempre tinha incidência de alguma forma de repressão que originava essa situação de vandalismo. Então o que é esse vandalismo? Esse vandalismo é qualquer um de nós, eu ou vocês, que se pare num ato ou numa atividade e resista a atuar como a polícia quer que se atue. Eu faço uma proposta, vou fazer um ato, uma manifestação, um protesto na frente do shopping de Pelotas em relação à moradia, em relação ao transporte público, a forma que vai ser aplicada essa contratação dessa empresa para verificar a educação de Pelotas, tal.
vai começar tudo bonitinho. Vamos resistir, vamos ficar um dia, vamos ficar 2, vamos parar os carros na frente. Eu quero ver se daqui a pouquinho não vem a polícia, aí não conversa com um, dá um tapinha no outro, um tapinha não dói, e aí o povo não é otário, o povo não vai apanhar e ficar quieto. Isso é evidente, e a coisa vai descambar. Então assim, Estado nenhum aguenta esse tipo de rotinização de conflito, é a minha leitura. E a própria polícia, em termos de escala, cansaço, os comandos também não se entendem e sempre estoura, né, no cabo, no soldado, enquanto o general, né, o secretário está em casa tranquilo. Então isso são coisas que também têm que ser colocadas. Código Penal, uma inovação. Associação criminosa também está sendo aplicado a diversos manifestantes. Aqui no vídeo foi comentado 300, porque a gente já está quase em 500 prisões. Lei Geral da Copa, né? Ninguém está falando nisso. Lei Geral da Copa, a FIFA em todos os eventos que ela constrói, ela obriga, na hora do pacto, ao país criar uma lei de exceção, não é uma particularidade nossa. Todos os países da África do Sul, Inglaterra, Alemanha também tiveram. E a Lei Geral da Copa, ela cria uma espécie de zona diplomática para a FIFA criar uma posição de exceção. Então assim, a Lei Geral da Copa, combinada com o Estatuto do Torcedor, tem uma norma que é a seguinte: se qualquer um de nós, perto do Beira-Rio ou perto de um estádio, um dia da Copa, no raio de 5 km, estiver levantando uma bandeira não amigável, essa definição, não amigável, não desportiva e não amigável, se a gente pega um jogador, linha dura, que quer botar a manifestação de trás das grades, que quer fazer cumprir a lei, pode pegar de 3 a 8 anos de detenção por estar com uma bandeira não amigável. Isso está aí, aposto. O evento problematizou os 50 anos do golpe transcorrido e como as instituições e a sociedade brasileira lidaram com as heranças recebidas do período ditatorial no Brasil. O bairro Bom Jesus pede socorro. Em acelerado processo de degradação por falta de cuidados, a população pede aos governantes que olhem com mais atenção para as demandas que são históricas no bairro Bom Jesus. Este governo está fechando os olhos para a população que mais precisa. Acompanhe a reportagem. O programa Nossa Luta de hoje está entrevistando Anderson Weber, morador do bairro Bom Jesus. Anderson, qual o principal problema do bairro Bom Jesus? Infelizmente é um problema que já vem aí ocasionando há bastante tempo, que é o problema do asfalto. É muita poeira, aqui quando chove fica muito alagado, muito embarrado, e o pessoal aí da volta já está indignado que já fizeram abaixo-assinado. Eu não sei nem para onde foi esse abaixo-assinado. Até agora ninguém se prontificou, ninguém deu as caras, e a gente fica aí esperando eles movimentar alguma coisa e no fim não movimentam nada. Só prometer a gente está esperando, depois chega daqui a 6 ou 8 meses, estão aí nas portas pedindo voto, com a maior cara de pau, sendo que os problemas que já eram para ter resolvidos vão ficando para trás. Até agora o órgão público então não se mexeu para nada, nem depois desse abaixo-assinado que os moradores fizeram, se reuniram, até hoje nada. E esse asfalto já foi promessa de campanha? Já foi uma promessa já de uns 4 anos atrás, que até agora ninguém fez nada aí, e infelizmente a gente fica aí esperando aí. Esse esgoto a céu aberto atrapalha também bastante a vida dos moradores, né? Isso aí é um problema enorme, porque a gente está aí com isso aí tudo aberto aí, é uma mosquitaiada trazendo doenças que a gente nem sabe de onde vem também, e isso aí já era para ter se resolvido há muito mais tempo. Pode ver até aqui, logo a gente tem um bairro ali que é o Dunas, e esse bairro teve problemas que já foram resolvidos, sendo que ele é um bairro muito mais novo que o bairro da Bom Jesus. E o da Bom Jesus está ficando para trás, daqui a pouco vai estendendo mais, e vão colocando mais outros bairros, a gente vai ficando para trás. Parece até piada isso aí. Então o bairro Bom Jesus está totalmente tirado das traças, como se diz, né? Tá muito desleixado, tá muito desleixado. O pessoal aqui não quer nem atender eles nas portas aí, eles fecham a porta quando vem um político, porque isso aí tá uma tremenda vergonha, vamos dizer assim. Faça a sua reclamação. É só mandar um e-mail que a nossa equipe vai até o local. Nosso contato é nossaluta1.tv@gmail.com. Nos últimos dias aconteceram 2 acidentes de trabalho
em Arrozeiras de Pelotas, em visita de vistoria pelo sindicato, que já havia solicitado melhorias. Na Arrozeira CDA, o trabalhador perdeu o braço enquanto consertava o elevador no alto de um silo de armazenagem e beneficiamento. Na Arrozeira Cereal, o trabalhador teve a perda do dedo enquanto limpava uma máquina que estava com mau funcionamento. A secretária de Saúde do Trabalhador do Sindicato da Alimentação, Adelina Macedo, alerta sobre as principais causas de acidentes de trabalho nas empresas. Acompanhe. Bem, nós trabalhadores das indústrias da alimentação, nós convivemos com um modelo de produção muito massacrante, onde não são respeitados os direitos básicos dos trabalhadores. Os empresários não têm política, é a falta total de política de prevenção e segurança e saúde dos trabalhadores. Outro item, a extensa jornada de trabalho. Tem empresas que chegam a trabalhar 15 horas por dia. Agora é época de produção do arroz, então é trabalho, trabalho, trabalho. Tem que produzir, tem que atingir metas. E o ritmo acelerado também, o ritmo acelerado de produção. O trabalhador, ele sai exausto e no outro dia ele volta. O assédio moral. O encarregado sempre em cima cobrando, tem que fazer mais, tu está trabalhando pouco, tu é malandro. O assédio moral é muito forte nas indústrias da alimentação também. Outro item muito importante é a falta de treinamento para os trabalhadores. Eles chegam nas empresas, não é passado, não é feito um treinamento dizendo tu vai trabalhar em tal máquina, tem que operar dessa maneira, os riscos que corre e o que deve fazer para não acontecer os acidentes. O investimento é total, é muito grande. E a falta de política também, de prevenir. O que falta na cultura dos empresários de Pelotas é a prevenção do acidente. Isso é que nós sentimos em todos os setores. E em época de safra, maior ainda. Bom, esses foram os principais temas encontrados pela ação sindical quando faz a visita nas empresas. Como funciona a ação sindical? São os diretores e o técnico de segurança que acompanham as visitas. Nós fizemos um relatório dos problemas encontrados, encaminhamos para a empresa e damos um prazo para ela efetuar as adequações como deve ser, de acordo com as normas regulamentadoras do trabalho. No retorno da visita às empresas, nós verificamos o que foi feito, se as adequações foram feitas de acordo. O que não foi feito, nós encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Trabalhador, faça sua parte. Ligue para o sindicato. O telefone para contato é 32 25 35 64. Uma série de 4 reportagens da TV Brasil sobre um dos temas mais marcantes da história recente do Brasil. A operação chamada Condor, que é um resultado da articulação das ditaduras dos países do Cone Sul na década de 70, para reprimir os opositores. Veja com a gente. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Os anos eram de terror. Quando veio a ditadura, veio o desmonte, a perseguição aos militantes. Não eram nem militantes ligados a partidos políticos, não eram nem militantes ligados a grupos de esquerda que estivessem atuando politicamente. Não eram pessoas que se sentiam com apelo de contribuir para mudar aquela realidade. E para tentar intensificar a repressão, 6 países do Cone Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Brasil se uniram. Essa ação conjunta ficou conhecida como Operação Condor. As ditaduras militares do Uruguai, do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e eventualmente da Bolívia sempre colaboraram entre si, mas de uma maneira eventual e bilateral, nos chamados Acordos de Cavalheiros. Com a Operação Condor, no final de 1975, tudo isso foi sistematizado. Foi organizada uma espécie de Interpol da subversão, com um banco de dados de todos aqueles que deveriam ser perseguidos além das fronteiras. A ata desta reunião de 75, o Brasil não assina, se declara apenas um observador. E por que razão? 75, novembro de 75,
a ditadura brasileira já havia exterminado com todos os grupos de resistência. Mas não significa que não tenha continuado colaborando. Apesar de não ter assinado a ata do acordo oficial para a criação da Condor, o Brasil foi fundamental para o funcionamento do esquema. O Brasil participa principalmente com a sua experiência. Provavelmente o Brasil participa com o modelo de documentação e com a rede de informação, porque o SNI já era o maior sistema de informação que existia nacionalmente e muito eficiente. A ditadura brasileira chegou a criar dentro do Ministério das Relações Exteriores uma estrutura específica para atuar na operação. E o Correia, além de ser um agente da CIA, ele cria no seio do Itamaraty algo absolutamente clandestino, chamado CIEX, Centro de Informações do Exterior. Esse documento inédito do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, mostra como a operação funcionava. Um agente brasileiro relata que o cônsul-geral da Argentina no Brasil, Júlio Alfredo Freixas, teria ordenado a prisão de 2 argentinos que moravam na capital paulista. O texto deixa claro que o policial federal argentino Sérgio Martínez e outro militar do mesmo país acompanharam a prisão e o interrogatório. Depois disso, os presos foram levados para a Argentina. Essa cooperação permitia aos regimes monitorar e capturar militantes nos demais países que faziam parte da aliança. Você tinha um argentino que você prendia no Brasil, o Brasil entregava de mão beijada para a repressão argentina. Embora a fundação oficial tenha sido em 1975, há registros de outros casos anteriores a essa data. O Brasil foi o criador da operação. O Brasil foi aquele aparelho repressivo brasileiro já altamente sofisticado, que em 70, dezembro de 70, realiza a primeira Operação Condor em Buenos Aires. Vítima, o coronel Jefferson Cardan de Alencar Osório, seu filho e um sobrinho. O militante brasileiro Cláudio Gutierrez foi sequestrado no Uruguai, mas conseguiu se salvar. Ele era exilado político em Montevidéu quando foi preso com um amigo pelas polícias uruguaia e brasileira. Eles fazem uma operação junto da polícia uruguaia e da polícia brasileira para me sequestrarem em Montevidéu. Fomos presos, levados inicialmente para Inteligência e Enlace. Inteligência e Enlace era o DOPS deles, era o organismo encarregado da repressão política. Para não ser morto pelos militares, Cláudio se cortou e foi parar no hospital. Lá, o médico conseguiu... O quadro cultural de hoje conversa com Jarbas Lázari, pesquisador, sambista e apresentador do programa Samba e Liberdade na Rádio Com. Confira. O termo samba é um termo polissêmico. Geralmente as pessoas referem como um gênero musical. O gênero musical surge na década de 20, 30, ele se consolida como tal, a partir do Rio de Janeiro. Mas há uma cultura popular, tanto que tem vários pesquisadores que colocam que ao gênero musical samba, a instituição Escola de Samba, que surge a deixar falar no final da década de 20, a primeira no Rio de Janeiro, e a cultura da roda de samba. Se a gente falar dessa cultura da roda de samba, essas práticas de dança e de musicalidade têm realmente a ver com sambas e batuques, nos remetem à África Banto, a África Central, e aí a referência para a gente ter uma ideia em termos do mundo atual, Angola. Então aí vem a grande parte, mais de 60% dos escravos africanos para o Brasil. E aí vai ser o centro desse processo que tem a ver com os batuques e sambas rurais. E alguns desses batuques e sambas rurais vão fazer parte dessa alquimia, dessas misturas que resultam no samba moderno urbano, o gênero musical, a dança, como os padrões que a gente mais ou menos tem ideia hoje. Mas no caso do samba de Pelotas, as escolas de samba, é interessante a gente realçar a característica da bateria, o supapo, o tambor, que era uma característica, um andamento próprio das escolas de samba. Havia o sopro. Tudo isso dava uma sonoridade singular, cadenciada, diferente do que é hoje um padrão que se acelerou muito. Inclusive no Rio se acelerou muito as escolas de samba, o andamento delas no carnaval. E também essa cultura era ligada, por exemplo, a figuras como os engraxates, que faziam a batucada na Praça Coronel Pedro Osório e em outros locais.
E isso é interessante porque se havia esse núcleo de engraxates que faziam batucada na lata de engraxar, havia, por outro lado, na cidade de São Paulo, também um núcleo de engraxates, que também faziam batucadas, mas iam além, porque havia a tiririca, havia a prática também desse samba com capoeiragem em São Paulo. Aqui havia só essa prática da batucada, alguns às vezes cantavam, mas geralmente era tirar o ritmo, né? Houve transformações que têm a ver com rompimento de geração. Na década de 70 a gente já tem movimentos negros de luta por direitos civis, que já vem dos anos 50, 60, que ressoam muito na questão da black music. Essa questão entra forte em Pelotas, tem uma história muito própria, importante na cidade, que tem até hoje uma memória relacionada a isso, festas que recuperam essa memória da negritude pelotense dos anos 70 e 80. Tem a questão da televisão, que traz todo um universo próprio, né? Ou seja, o funk, não o atual, mas aí vamos pegar um nome, Tony Tornado. Tem todo esse mundo, o próprio Jorge Ben, nesse jogo entre o samba, o funk, o blues. Tudo isso vai influenciando, vai haver transformações. Então, o avô sambista e o filho dele, que era sambista, o neto daquele avô, já talvez, provavelmente, não vai ser sambista, já nos anos 70 para 80. Alguns vão ser, outros não. Os anos 80 vai ter a onda do pagode romântico, que entra nos anos 90. Aí vai ter a nova onda do funk no sentido atual. Vai ter também a questão do hip hop, muito forte nas periferias, determinadas regiões de periferia de Pelotas. Então, vai haver várias transformações. A escola de samba, que era um centro de cultura popular do samba, ela deixa de ser isso. Ela perde esse fato de ser uma instituição da cultura popular do samba já no Rio. Ela se torna muito menos isto. Ela se torna cada vez mais merecedora de ser chamada no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, e em Pelotas também, ser chamada realmente pela sua prática de escola de carnaval, como eu digo. Então o samba vai viver nos bares, nos botecos, em festas de amigos, de familiares. Então, nesse mundo de comunidade, que às vezes também tem integrantes do mundo das escolas de samba. Eu acho que a liberdade se manifesta também porque o samba, os sambas e batuques, no Brasil em geral, mas o samba enquanto cultura popular urbana, ele é um núcleo de uma memória que tem a ver com os escravos. Essa é a grande diferença do samba moderno urbano, batucado, com manifestações como o Partido Alto, samba de terreiro, com relação por exemplo, ao próprio movimento hip hop, a manifestações do funk. Ele tem radicalmente, umbilicalmente relação com a memória dos escravos. Ele está relacionado com forma de religiosidade ao samba de caboclo. Ou seja, é um universo que é imediata essa relação. Essa relação não tem que ser construída porque ela já está no universo do samba, dessa cultura popular urbana. A africanidade, a memória dos pretos velhos, tudo isso tem a ver com essa cultura da roda de samba, com essas práticas de batuques, de batucadas. Então, essa questão de resistência ou de afirmação da alegria diante do que foi a escravidão e toda essa memória no pós-escravidão, com todo o racismo que ocorre no período republicano, tudo isso se consubstancia na cultura do samba, com a intensidade nessas práticas, em especial quando eu me refiro ao samba de partido alto, ao samba de terreiro, as práticas do samba de roda. Tudo isso é intenso. Então tudo isso vai configurar uma poética, que eu chamo uma poética política, tecida onde na corporalidade, no canto, ou seja, na musicalidade, na dança, há uma manifestação política. A política não se restringe ao sentido formal, seja de uma manifestação eleitoral ou sindical. A política, como resistência dos escravos e dos seus descendentes, ela é muito marcada pela corporalidade. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.